Bom, olá pessoal, olá meus irmãos, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo aqui, vou trazer mais um estudo aqui a respeito do final dos dias, aí, do final dos tempos que nós estamos chegando. Vou trazer mais uma vez aqui uma palavra de revelação da Bíblia, profecia bíblica, mais de uma palavra aqui de profecias que estão se cumprindo já no ano de 2025 aqui, e profecias que estão para chegar aí, que vai se cumprir agora na entrada de 2026 para 2027, são profecias pesadas, profecias tremendas, que foram feitas pelos profetas, né, os nossos irmãos do passado, de 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás, tem profecias aí que estão se cumprindo aí, de 3.000, quase 4.000 anos atrás. Nem existia ainda a nossa nação aqui, né? Então, pessoal, preste muita atenção nesse vídeo, preste muita atenção nesse estudo que eu vou trazer aqui, nesse ensinamento, porque eu vou falar aqui em várias áreas, é como se eu estivesse fazendo uma retrospectiva dos meus vídeos. Eu tenho vários vídeos aí no canal, eu tenho vídeos aí falando de várias causas, de várias questões, falando de arrebatamento da premissa, do primeiro arrebatamento, do segundo arrebatamento. Eu tenho um vídeo no canal aí falando de como que Satanás ele engana o mundo todo. Eu tenho um vídeo aí sobre batalha espiritual. Eu tenho um vídeo aí que ele fala sobre unção de adoração para o arrebatamento, a unção de adoração que leva ao arrebatamento. Eu tenho um outro vídeo no canal que fala sobre a unção de capacitação espiritual e de revelação da Bíblia, das profecias. Então, pessoal, estou chegando aqui para fazer mais esse estudo, trazer mais esta revelação para vocês, e vou trazer também informações profundas na área da geopolítica. Vou entrar na geopolítica um pouco, para você poder entender o que é que está acontecendo no planeta Terra, para você entender o que é que está acontecendo nesse mundo que nós estamos vivendo, em todas as partes aí, tudo quanto é país, tudo quanto é continente aí, está tendo atrocidade, está tendo uma grande tragédia, está havendo uma grande catástrofe, e está diante dos nossos olhos, e muitas vezes nós não vemos, né? Está diante dos nossos olhos esse acontecimento. Então, pessoal, eu quero estar falando aqui de algo profundo, né? Que o Criador do Universo tem nos mostrado. Eu tenho procurado me afastar um pouco dos vídeos, eu tenho procurado me afastar um pouco da internet, me afastar um pouco aqui do canal, mas eu entro em oração, estou orando nas madrugadas. Então, o Espírito do Criador do Universo, né, que a religião chama de Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh. Então, pessoal, ele tem me despertado muito nas madrugadas, tem falado muito comigo para eu vir falar aqui na internet com vocês. Então, preste muita atenção nesse vídeo e já começa a pegar um papel aí, uma caneta, algo para você anotar, porque eu vou trazer aqui algumas revelações e vou trazer muitas informações também, porque a revelação vem pelo Ruach Kadosh, né? Que é o Espírito Criador. São a revelação das profecias que estão se cumprindo agora em pleno 2025 e tem profecias que vai começar a se cumprir aí na entrada do ano de 2026. Então, pessoal, essas profecias são reveladas a nós nesse século 21, na entrada para o século 21, as profecias que estavam travadas, que estavam seladas, que estavam fechadas, o livro, né? Como o livro de Daniel, por exemplo. Tem um livro de Daniel que ele estava lá orando e falou com o Criador do todo o universo, né? Então, o Criador falou para ele: Daniel, você fica em paz aí, fica sossegadinho aí, sela o livro, porque essas coisas que estão sendo reveladas a você, está sendo mostrada a você para você escrever e falar e profetizar, vai ser cumprida só no final dos tempos, quando a ciência te multiplicar, Daniel, e quando o homem ficar correndo de um lado para o outro, e a ciência te multiplicar de uma tal maneira, então aí será revelado, no final dos tempos, aí será revelado. Então Daniel ficou firme ali, né? O nome dele é Daniel, por isso que eu estou falando Daniel. Porque tiraram o nome verdadeiro, né, pessoal?
e colocaram o nome enganoso. Aí tiraram o Ial do sobrenome dos profetas, dos apóstolos, tiraram o sobrenome do pai, que é Ial, e colocaram o sobrenome de Satanás, né? O sobrenome dos demônios, que é Iel. Esse Iel é um demônio, é um ídolo da mitologia, com a mitologia de uma mitologia. Porque tem ídolo da mitologia grega, tem ídolo da mitologia egípcia, tem ídolo da mitologia cananeia, né? Esse El aí é um ídolo da mitologia cananeia. O Espírito do Pai está me revelando aqui, me mostrando aqui agora. É um ídolo da mitologia cananeia. Lá no Oriente Médio, tem os cananeus lá, né? Assim como tem os jebuseus, né? Tem os filisteus, né? Essas raças todas aí, né? E aí tem também o jebuseu. E aí, um ídolo dessa mitologia aí, cananeia, tá? Então, esse El é um ídolo de adoração a Satanás, é um nome de um demônio, é um ídolo demoníaco. Aí colocaram esse sobrenome no nome dos apóstolos, de sobrenome, né? Dos profetas também, dos apóstolos. Aí Daniel, Ial, o sobrenome, eles colocaram Iel. Aí Joel, não é Joel. Aí Ezequiel, não é El. Eles colocaram esse sobrenome El, é Ial o sobrenome. Assim como Benjamim, Nataniel, lá em Israel, que está em guerra lá, né? Contra o Hamas, contra o Líbano, agora contra o Iêmen, está entrando em guerra ali com toda essa região, e aí ele chama o ministro lá de Benjamim Netanyahu. O nome dele não é Yahu, o nome dele é Ial. Eles falam Yahu porque eles têm receio de falar, têm medo de falar Ial, que é o nome do Criador do Universo, embora os Ialdim lá, né, os hebreus, né, que eu não vou falar judeu também, porque judeu é inventado, é um nome mentiroso, não tem judeu. Por isso que você chama esses caras de judeu, eles não gostam. Eu tive com os 3 tipos de judeu, que o pessoal que não tem entendimento fala, né? Os 3 tipos de Aldim, de hebreus. Eu tive com 3 tipos de hebreus. Então, como eles falam isso sem entendimento, fala, tem o judeu caraíta, aí tem o judeu messiânico e tem o judeu asquinásia, né? Que é o judeu, seria o judeu, não tem esse nome judeu, é uma invenção também dos romanos, dos imperadores da época, que quando foi lançar a Bíblia no papel, trocaram os nomes, colocou judeu. Lá não é judeu, é hebreus, é os Ialdim. Então, esses Ialdim lá, ele tem o sobrenome, esse Benjamim, o nome dele é Ial, sobrenome dele, Benjamim Netanyahu. Aí eles falam Benjamim Netanyahu, com medo de falar Ial, porque os Ialdim lá, a maioria deles lá, principalmente os caraítas, né, os hebreus caraítas, eles têm muito respeito, eles têm muito cuidado com essa tese, com essa área bíblica, com essa área das revelações do Criador, porque eles conhecem o Criador, meu pessoal, meus irmãos, muito antes do que nós. Eles conhecem o Criador aí, ó, há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Eu estava pesquisando na internet, no Google, para saber quantos anos Israel, o Egito tem. Aí eu vi lá na internet que é 5.000 anos. Pessoal, 5.000 anos, 5.000 e poucos anos. Olha bem, ó, o Brasil tem quanto? 500 e poucos anos, né? 520, né? 500 e poucos anos. América do Sul, aqui, América Latina, tem quantos anos? 5.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos atrás, quando esses profetas estavam lá, daquele lado de lá, no Oriente Médio, profetizando, esse lado nosso aqui nem existia. Concorda? Sim ou não, pessoal? É verdade ou não é? Então, pessoal, já que eu vou falar de algo profundo aqui para você, você que é seguidor aqui desse canal e não seguidor também, vire seguidor aí, viu? Se inscreva nesse canal, fica seguidor desse canal, e você seguidor e você não seguidor, pega esse vídeo agora e começa a compartilhar. Compartilha este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Entra aí no WhatsApp, principalmente no WhatsApp, né? Que tem muita gente, muitos amigos nossos que a gente tem contato com eles no WhatsApp. Entra no WhatsApp e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que elas possam receber essas revelações que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Eu já comecei a falar aqui, né, dos Ialdim, né? E já comecei a falar que eles não chamam judeu, não existe judeu, irmãos. Por quê, pessoal? Por quê, meus irmãos? Porque, meus queridos e amados ouvintes,
Eu não fiquei 45 anos estudando a Bíblia. Eu não tentei fazer teologia, estudo teórico, né, de teoria, e o Criador do Universo, nos anos 80, não deixou eu fazer teologia, não permitiu eu fazer. Todas as vezes que eu ia começar a fazer a teologia, com alguns professores que apareciam nas religiões, nas denominações que eu frequentava, que eu participava, né, que eu estava lá, né? Eu nunca pertenci, nem você pertence a nenhuma religião, nenhuma denominação, não. Você pertence a Yahweh, o Criador do Universo. Então você, meu amigo, você, meu irmão, minha irmã, meus queridos amados ouvintes que estão me vendo aí pela primeira vez, você vai estar sempre vendo eu falar aqui que o nome do Criador do Universo não é Zeus, tá? Não é Deus, que quer dizer Zeus, tá? Porque é um ídolo da mitologia grega, é uma invenção também que colocaram quando foram formar a Bíblia. Mas eu já tenho vídeo no canal falando sobre essas causas aí, sobre essas questões. Eu não vou entrar muito nessa questão, nessa causa, porque senão toma tempo. Mas eu tenho um vídeo no canal, tá, pessoal? Você que está me vendo pela primeira vez, eu tenho um vídeo aí explicando. Eu tenho mais de 30 vídeos no canal aí, para você olhar, assistir e entender bem o que nós falamos. Porque, como eu disse agora há pouco, eu fiquei 45 anos estudando as escrituras sagradas, a Bíblia, recebendo a revelação. Fiquei 10 anos na religião, e quando eu saí da religião, né, tocado, expulso, né, cuspido, porque eu não fazia o desejo deles, eu não fazia aquilo que eles queriam, eu já não tinha essa característica de entrar na área dos nicolaítas, né? Eu fiz parte ali dos nicolaítas, parte do púlpito ali no altar, junto com os nicolaítas, mas eu não permaneci, porque o Criador já tinha um plano na minha vida de me usar como um mensageiro dele, o mensageiro do Criador do Universo, como está aí no canal, como está aí no vídeo. Então, presta atenção, pessoal. Você pegou caneta, pegou lápis, pegou anotações para você anotar. Se você não tiver como fazer isso, depois você pega, a hora que terminar esse vídeo, você pega e assiste de novo. Mas aí você arruma caneta, papel e vai anotar as passagens de tudo que eu vou citar aqui para você da Bíblia, que são revelações profundas, que vai fortalecer você, vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer a sua esperança, vai te encher de amor, tá bom? Vai te encher de expectativa, porque eu vou estar falando aqui de algo que está acontecendo, que vai acontecer, já tem uma revelação do Criador do Universo de algo que vem pela frente aí, né, que vai acontecer no mundo todo, no planeta Terra. O Della Terra, alguns podem perguntar, mas como é que você sabe? Como é que você tem esse entendimento que vai acontecer? Porque o Criador do Universo, meu pessoal, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos e amados ouvintes, seguidores e não seguidores desse canal, ele não fará nada, como está escrito na Bíblia, ele não faz nada sem antes revelar aos seus mensageiros, sem antes revelar aos seus ministros, sem antes revelar àqueles que ministram a sua palavra à humanidade. Então ele não fará nada antes de revelar aos seus ministros. Ele não toma atitude antes de revelar, ele revela aos seus mensageiros, aos seus ministros, os seus mensageiros das suas verdades. Como está escrito na Sagrada Escritura, ele não fará nada antes de revelar aos seus ministros e profetas, aos seus mensageiros e profetas. Onde está isso, o Della Terra? Está no livro de Amós, se eu não me engano é no capítulo 3. A Bíblia está aqui, ó, eu vou olhar para você, ó. Já anota aí, ó, vai anotando, ó. Amós capítulo 3, versículo 7. Ele fala isso, ó. Certamente o Criador, na sua Bíblia vai estar escrito Senhor, mas esse Senhor foi tirado, o Criador foi tirado desse lugar que está Senhor, e foi colocado esse Senhor aí, porque esse Senhor quer dizer Baal, quer dizer falso profeta. Então, quando criaram a Bíblia de papel, quando o imperador Constantino, lá em Roma, no ano 325, o Brasil nem existia ainda, a América Latina, acho que no ano 325 não existia ainda. Então, pessoal, eles mudaram, fizeram essa mudança toda e colocaram o acréscimo e colocaram o fermento na Bíblia. Então, a gente vem, depois de muitos anos de estudo, né? Depois de quase 70 anos, né? Estou com quase 70 anos de idade, já estou chegando por 70, eu acho que eu não vou chegar, porque eu espero ser arrebatado antes dos 70, mas estou pertinho dos 70, estou bem pertinho, estou com mais de 65 anos, né?
Então, mais de 45 anos estudando a Bíblia, lendo os livros, né, e outros livros também de mensageiros que o Criador usou para lançar alguns livros, e a gente pega algumas revelações ali, algumas coisinhas ali também, mas mais está na Bíblia, que a Bíblia tem um livro de história, tem um livro profético, tem os livros poéticos, tem os livros de leis, né, sobre as leis do passado, porque tudo que fala lá no Velho Testamento, onde estão os livros de leis, são sombra das coisas que seria no futuro, seria no Novo Testamento. O Velho Testamento, né, as coisas do Velho Testamento, as profecias e algo que está falando lá, são sombra do futuro, sombra das coisas do futuro, sombra do Novo Testamento. Entendeu? Tudo que simboliza lá, que lá a maior parte fala em simbologia, é realidade aqui no futuro. Então, tudo que os profetas profetizaram lá no passado que seria, vai acontecer agora, está acontecendo agora. Entendeu, pessoal? Então, por exemplo, eu vou falar na geopolítica e vou falar das profecias. Então, aqui Amós 3,7 fala assim, ó, certamente o Criador, né? Vai estar escrito Senhor aí, mas não lê Senhor não, porque Senhor quer dizer Baal. E Deus quer dizer Zeus, um ídolo da mitologia grega. Só vou dar essa explicação aqui, não vou falar mais não, porque eu tenho vídeo no canal dando esses estudos todos aí, ó. Então aqui fala assim que certamente o Criador, Ial, aí tá Deus, eles tiraram Ial e colocaram Deus. Eles tinham colocado Zeus, né? Com Z, Zeus. Aí eles viram que não ia dar certo, lá na época, lá, os satanás usando a mente deles, lá usando eles. Aí eles foram lá, tiraram o Z e colocaram um D. Então ficou Deus. Era Zeus. Preste atenção, ó. Isso é uma revelação profunda que estou passando para você, principalmente você que está me vendo pela primeira vez. E você que já tem assistido um pedacinho dos meus vídeos aí, que nunca assiste o vídeo inteiro, né? Porque meus vídeos são longos, é 1 hora, 50 minutos, 55 minutos. Aí não tem paciência de assistir e pegar as revelações. Mas você sabe que eu sempre falo sobre isso aqui, ó. Então, eles colocam que lá no passado, Imperador Constantino, 318 bispos e cardeais, pegaram os pergaminhos dos papilos para lançar para o papel, e aí fizeram essa baboseira aí, ó. Fizeram essa tramóia aí, essa atrapalhada aí, lançaram o fermento, porque os católicos, né, a Roma, né, a mulher, né, que é considerada mulher, que é a Igreja Católica, que é Roma, né, que comandava o mundo na época, né, e vai voltar a comandar agora de novo, viu, porque a Europa vai voltar a comandar o mundo de novo agora através de um imperador. Esse imperador tá lá em Roma, eu já tenho vídeo no canal falando sobre esse imperador aí, tá? Tá lá na Europa, lá, tá fazendo lá, montando os seus 10 exércitos lá, né, 10 países que tá congeminado com ele, tá fortalecido com ele lá, e é o anticristo esse cara lá. É o escolhido de Satanás, ele é o homem mesmo da impiedade e já tá vivo faz muito tempo aí, viu, pessoal? Acorda, desperta, meus irmãos, desperta, minha irmã, desperta, meus ouvintes. Tá chegando o final dos tempos, a tribulação vai entrar já já aí, ó, vai começar já já a tribulação. E a hora que essa tribulação for começar aí, vai ter uma retirada de pessoas na terra aí, e vai ser as pessoas fiéis, vai ser a primícia, como está escrito na Bíblia. Onde está isso da terra? Está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Ou melhor, no capítulo 14, versículo 4. Apocalipse 14, versículo 4 fala das primícias, que vai ser seguir o cordeiro por onde quer que ele vai. Não é seguir o porco não, tá, pessoal? Porque Jesus quer dizer porco, javali, cavalo, viu? Essa tradução que é original, que quer dizer Jesus, quer dizer isso aí, ó. Javali, porco, cavalo, tá? Então, você pede a orientação, você pede aí, entra no Google aí, e pede aí no Google, o que quer dizer Jesus, né? Iarro, Jesus, né? Lá do latim, pro hebraico, pro português, pro hebraico, para você ver qualquer resposta que o Google tá lá. Entra naquele chat que tem aí, GPT, o chat GPT, ele informa mais claro ainda e mais rápido. Pergunta aí no chat GPT aí, o que quer dizer Jesus, né? Que veio para Jesus, do latim para o português, né? A tradução original do latim, né? Para o hebraico. O que quer dizer no hebraico esse nome aí? Quer dizer porco, javali, cavalo. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque tem vídeo no canal e você assiste aí. Tem mais de 30 vídeos, acho que tem uns 35 vídeos aí no canal. Então eu vim aqui para trazer uma palavra de despertar a sua fé, despertar a sua esperança, despertar o seu amor, despertar você para você acordar desse sono da indolência, para você sair dessa monotonia, porque o mundo está em caos.
Tá havendo várias atrocidades, como eu falei no começo do vídeo, na face da Terra, no mundo todo, aí tá vendo várias atrocidades, tem várias atrocidades, né? Eu falo essa palavra errada às vezes, é atrocidade. Então, tem catástrofe de forma fulminante nesse planeta Terra, e você não está vendo, tá diante dos nossos olhos, às vezes você não está vendo. Então, o princípio das dores começou lá na Covid-19, quando veio esse vírus, né, da Covid-19, o coronavírus, ele entrou na face da Terra, entrou no planeta Terra, no mundo todo, e socou todo mundo para dentro de casa, e socou outras pessoas para dentro dos hospitais, e socou outras pessoas para debaixo da terra, né, o corpo dela, né, porque o espírito dela volta, né, para o Criador que os deu, como está na Bíblia. E aí, esse corona aí, esse Covid socou um monte de gente no buraco, né, e um monte de gente perdeu família, perdeu parentes, entes queridos, chorou, esperneou, né? E aí agora nem lembra mais que houve esse abalo, que foi em 2020, que foi o início do princípio das dores. Agora já passaram-se vários anos aí, ó, já passaram todos esses anos, e eu passei por essa experiência, e eu estou fazendo um vídeo, viu, pessoal? Eu estou fazendo um vídeo contando a minha experiência desde 1980 de 1981 até 2021. Eu estou contando a minha experiência de lá, de 1980, viu? Que vem lá de 1980 até 2021. Eu estou contando todas as minhas experiências que eu passei, as provações que eu passei, as dificuldades que eu passei, as 3 mortes. Eu saí um pouquinho do assunto aqui para te falar. As 3 mortes que eu tive cerebral, eu morri 3 vezes. Dá para perceber aqui, ó? Dá para perceber? Olha aqui, ó. Dá para perceber? Tô com quase 70 anos. Planto bananeira e vivo piroleta ainda. Faço isso ainda. Por quê? Porque o Criador restaura a nós do alto da cabeça para todos os pés. E aí, eu tô contando o meu testemunho de 1980 até 2021, porque 2021 foi quando eu acordei definitivamente num leito, internado, depois de ser entubado e morto pela 3ª vez. Eu tive 3 mortes e 3 vidas. Eu estou contando esse testemunho num vídeo aí. Eu vou estar falando claramente num vídeo que eu estou editando ele aí, estou preparando ele, que eu vou lançar ele aqui na internet. É um vídeo que vai deixar as pessoas estremecidas, vai deixar as pessoas assustadas, porque um cara, no porte que eu estou, do jeito que eu estou, falar que eu tenho quase 70 anos, né? Quase 70. E ainda viro piroleta, planto bananeira e chuto bola ainda, né? Por que eu chuto bola? Porque eu vou para a beira do rio, tem uma graminha lá, ainda bato uma bolinha, bato um balãozinho ainda, porque eu fui jogador de futebol. Eu tenho vídeo no canal falando. Eu deixei o esporte, deixei o futebol, porque eu conheci a Bíblia, eu conheci a revelação ali logo de cara, e o Criador já me mostrou, já logo no começo, nos anos 80 ali, sobre o final dos tempos, que não ia passar de 50 anos. Entendeu, pessoal? Por isso que eu estou preocupado, procurando falar, procurando fazer vídeo, alertar as pessoas, alertar a igreja do Criador, uns irmãos que me conhecem, que andaram comigo no passado. Quando eu saí de ser pastor, saí da religião, da denominação, fui transformado pelo poder de Al, né? Que está dentro de mim, maior do que o que está no mundo, do que é o que está dentro de nós, que é a Ruach Kadosh, né, que a religião chama de Espírito Santo, esse nome errado, que o Constantino, com os 318 bispos e cardeais, lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, colocou no papel o nome errado. Mudou os nomes dos profetas, mudou os nomes dos apóstolos, mudou o nome do nosso Pai, mudou o nome do nosso irmão, o nosso Salvador, né, e Redentor, e purificador do nosso pecado, mudou o nome deles na Bíblia e colocou o nome errado, para enganar a humanidade. Satanás fez isso usando lá Roma, usando o pessoal que dominava o mundo na época, os imperadores ali. Na época, esse imperador Constantino aí, viu? Pesquisa isso, eu prego isso, eu falo isso na internet para despertar as pessoas. E você pode pesquisar, entra lá no Google, entra nesse site aí, né?
GPT aí, ele te dá as informações, vai perguntando que ele vai informando, ele ensina até como fritar batata, como descascar batata, como cortar o almeirão, como fazer a cenoura. O Google, ou esse chat aí, GPT, ele ensina todas as coisas, ele dá todas as respostas. Ai, de la terra, irmão, mas aí, ó, é perigoso, é robô, não é? É a internet, não é o robô? A IA, a inteligência artificial, a inteligência artificial dá todas essas respostas, ela tem que dar, ela está preparada lá para isso, esse computador sabe das coisas lá na frente, então ele prepara e responde. Não vai se enganar, não tem enganação, por quê? Porque você tem o Ruach Kadosh, que você às vezes chama de Espírito Santo. Chama ele de Ruach Kadosh, que é o nome do Espírito do Criador do Universo. O Espírito Santo foi lá na Igreja Católica que colocou o Espírito Santo, colocou em santo lá, colocou o sobrenome dos apóstolos todinho, errado, Diel, colocou Daniel, Daniel, eles colocou Daniel, colocou o Iel lá. Aí Ezequiel, para colocar o El de novo, que é o sobrenome do demônio, Satanás lá, tirou o Ial. Então o Benjamim lá, em Israel lá, que é Israel, né? Também não é Israel, é Israel. Não tem esse El, olha o El aí também, Israel. Olha o céu, olha o El no céu, não existe céu. Não é céu, é Chamaim. Lá em cima, na terceira Chamaim, está o nosso Pai. Na segunda está Chamaim, para baixo está o Satanás, que é o trono dele. Aí tem essa primeira Chamaim aí, que é essa primeira atmosfera aí, ó, que nós vemos aí, ó, onde os aviões passam aí, ó, no meio das nuvens perto aí, ó. Então é isso aí, irmãos. Então nós temos que começar a pesquisar, começar a prestar atenção nos vídeos. Por isso que eu falei, compartilhe o vídeo, tá? Eu não estou nem pedindo para ninguém dar like, não. Eu estou pedindo para compartilhar, que eu quero que esse vídeo ele viaje, ele anda, porque o YouTube não está mandando meus vídeos para muito longe, não. Tem algumas pessoas no Paraná, algumas pessoas no Mato Grosso, algumas pessoas na capital de São Paulo, tem algumas pessoas em Minas, mas não está compartilhando. Se compartilhar, o vídeo vai esparramar. Tem que esparramar os vídeos, porque estou trazendo nesses vídeos para vocês a revelação do verdadeiro nome do Criador do Universo, que é o nome que está nesse canal aí, ó, no meu canal. Não está no meu nome. Quando eu descobri esse canal aberto, pelo milagre, que eu já tenho um vídeo no canal falando sobre isso, foi um milagre, porque eu não criei canal. Minha esposa não criou o canal para mim, minhas filhas não criou o canal. Apareceu esse canal para mim quando eu estava na Covid, lá entubado, lá no hospital. Quando eu acordei, né, que eu coloquei só aquela máscara, as enfermeiras começaram a ajudar eu mexer ali no celular, e quando eu saí já com o resto da revelação que faltava, né, o pouquinho que estava faltando para que eu entendesse exatamente o quanto que o mundo está sendo enganado pela religião, né, pelos falsos profetas, pela denominação, porque eu já tinha sido ungido com uma unção de capacitação nos anos 90, em 1990, 10 anos depois de passar pela religião. Deixei o futebol, deixei o esporte, porque li a Bíblia e entendi que tinha 50 anos só pela frente e já iria vir então a tribulação, que é o que vai acontecer agora. A tribulação vai chegar e junto com a tribulação vai ter um arrebatamento da primícia, que eu falei que está em Apocalipse 14, versículo 4. É o homem varão que vai ser arrebatado e que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E aí lá nessa passagem mesmo fala que o homem varão vai subir, vai jogar Satanás lá em cima, porque no versículo de baixo fala, né? No 5 fala do homem varão que vai para o trono. Aí nos versículos para baixo fala que Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele vai vir para baixo furioso e vai perseguir o povo que vai ficar para trás, vai perseguir a igreja. Está em Apocalipse 12, capítulo 7, 8 e 9. No 9 fala que Satanás engana o mundo todo. No 9 fala. Mas tem o 7 e 8 que fala que ele vai descer de lá. Porque no 5 fala que o homem varão vai estar subindo. O homem varão vai subir. E o homem varão vai subir cheio do Espírito do Pai, cheio do Ruach Kadosh, cheio do poder, cheio da unção. Sem ser cheio do poder, sem ser cheio da unção, sem ser cheio da revelação dessas verdades, não vai subir, porque vai bater de frente com Satanás. E se vacilar, o Satanás engana, porque está na Bíblia que ele engana o mundo todo. Apocalipse 12, versículo 9. Ele usou a Eva no jardim do Éden para enganar e destituir o homem, o ser humano, da presença do Pai. O Pai tomou uma atitude de mandar o Filho para o Filho vir e reconciliar novamente a humanidade junto com ele. Satanás correu lá na frente, lá na hora de montar a Bíblia,
Eu falo da Bíblia, pessoal, porque eu leio a Bíblia. Eu tenho essa aqui que eu estou vendo, ó, que eu estou lendo para você. Eu vou abrir aqui, ó, todo lugar que eu leio está grifado, tá vendo? Ó, minha cor de rosinha. Qualquer lugar que eu abrir aqui, ela tem vários grifos, vários lugares marcados. Só que não é só essa que nós lemos. Eu tenho a Bíblia católica, ó. Nós olhamos ela também. Ela não tem 66, ela tem 72 livros, né? Essa aqui, ó, é a católica, João Ferreira de Almeida. Essa aqui é a Bíblia Novo Mundo, ó, né? Que os testemunhos de Jeová usam, ó. Ah, mas é porque você lê ela dela terra, o Vanderlei dela terra, porque ela é diferente das outras. Não, é a Bíblia também, irmão. A tradução é mais clara. Essa aqui, por exemplo, Novo Mundo, a tradução é mais clara, ó. Entendeu? Aí tem essa aqui também, ó, Ferreira, tá? Aí eu tenho a MVI não tá aqui, não veio, né? Ela tá para lá. Tem um livrinho, ó, Novo Testamento, ó, né? Esse é só o Novo Testamento. Aí tem várias Bíblias. Então, irmãos, nós temos a responsabilidade de meditar, de olhar, de pesquisar dentro das Escrituras, né, que são 66 livros, e dentro dessa enciclopédia de 66 livros tem os livros revelados. Tá cheio de livro paganizado, tá cheio de livro fermentado, que foi fermentado lá, como eu já falei, pelo Satanás, usando o imperador Constantino no ano 325, pelos 318 bispos e cardeais que estavam lá. É eles que estão reinando hoje, operando hoje, lá junto com o Papa Leão XIV lá, né? Robert Trevo, o nome dele. O nome dele é Robert Trevo, né? É americano, naturalizado lá peruano, não sei, né, para lá. E aí ele ficou mais para lá do que para cá, para as Américas. Mas ele está ali porque ele é um escolhido. É o último que vai ter agora. Então, pessoal, estou dando uma pincelada em várias áreas. Por quê? Porque eu estou praticamente fazendo uma retrospectiva dos vídeos que eu tenho. Eu tenho mais de 30 vídeos aí. Eu tenho um vídeo falando sobre a unção de capacitação para adoração e unção de capacitação para o arrebatamento da primícia. Essa unção é o poder do Criador. E nesses vídeos eu citei ali Moisés, quando Moisés fez a consagração, quando Salomão, né? Salomão fez a consagração do templo, né? Consagrando o templo ali para Iau. Aí veio a unção ali, o poder veio, invadiu aquela casa lá que os homens não podiam nem parar em pé, de tanto poder, de tanta unção, porque o poder do Criador é muito forte, a pessoa não resiste. É por isso que Daniel, que está na sua Bíblia aí, Daniel, né? Mas o nome dele, o sobrenome dele é Iau, é Daniel. Ele estava lá orando 3 vezes ao dia no Palácio do Rei, e teve uma hora que ele recebeu a presença do Pai lá, o joelho dele ficou tremo, né? A presença do poder do Criador. O joelho dele ficou tremo, os lábios dele ficou adormecido, tá no livro de Daniel. Você vê isso aí no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 2, ali você vai ver isso aí. Capítulo 3, 4, ali você lê no livro de Daniel essas passagens. Então ele ficou adormecido, ele caiu por terra. Ele ficou com febre uns dias de tanto poder que ficou na carne dele, no corpo dele, mas ele recebeu o poder no espírito. Mas aí o poder expande, né? Vai fluindo na carne, a carne é fraca, ela não aguenta o poder do Criador. Tem que ser na proporção dia a dia. É o que eu fiz, o que aconteceu comigo. Eu fui orando no dia a dia, venho orando no Espírito, venho orando bastante em Espírito, como diz o apóstolo Shaolo, né? Que é outro nome também certo, que eles colocaram errado, que eles colocaram Paulo, né? Então o apóstolo Shaolo, que eles falam que é apóstolo Paulo, ele falou lá no livro de Coríntios. Eu falei para você pegar papel e caneta e lápis, anotações, porque eu vou citar vários versículos aqui. Então, o apóstolo Shaolo, que eles falam que é Paulo, lá no livro de Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, ele fala que é importante orar bastante em línguas. Orar bastante em línguas edifica a si próprio, a si mesmo. Aí ele fala que orar em língua não edifica a igreja, não. Não edifica a igreja do Criador, não. Orar em línguas não edifica você orando, transmitindo da igreja, não. Quem ora em língua edifica só a si mesmo. Edifica o seu espírito. Aí ele fala lá no versículo 2, Coríntios 14, 2, que ele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Mas ele não ora para ninguém, ele não ora para os homens, o homem, ninguém entende. Só o Criador do universo entende, ele ora em segredo, ele ora direto ao Pai, em espírito. É por isso que o Yahshua, o Mashiach, que eles chamam de Jesus Cristo, que é porco, que é javali, um nome errado, né, religião, ele teve aqui na terra e ele estava andando e ele estava indo lá para Samaria. É lá em Israel, onde está em guerra, viu? É lá mesmo, onde está em guerra agora lá, com o Benjamin Netanyahu lá, guerreando lá contra o Hamas, contra o Iêmen,
contra o Hezbollah, agora contra o Irã também, contra aquela região toda ali. E isso aí é profético, é a Bíblia se cumprindo, as profecias se cumprindo, para depois virar uma guerra regional aí, que vai juntar tudo aí, aí vai vir o Vladimir Putin para cima, junto com o Irã, e aí vai ser a guerra de Gog e Magog, que eu já tenho vídeo no canal falando aí, tô dando só uma pinceladinha. Estou fazendo retrospectiva aqui dos vídeos. Então, quando eu falei lá da unção, eu falei de Salomão, né? Fazendo a consagração do templo para o Criador. Aonde que está isso, o Della Terra? O irmão Della Terra? Isso aí está lá no livro de 2ª Crônica, no capítulo... 2ª Crônica, capítulo 5, versículo 14. Então, o que acontece? Eu fiz um vídeo e falei dessas duas passagens aí também. Algumas vezes eu vou dar uma entrada aqui na Bíblia, mas o Rocha Kadosh me ajuda a falar e citar as passagens para você, às vezes até sem olhar aqui na Bíblia. Como eu citei agora Coríntios 14, versículo 2, né? Aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Ele não ora aos homens, a ninguém, ele ora direto a Yahweh. E Yahweh entende o que ele está dizendo. Então é por isso que eu tenho um vídeo no canal falando que eu oro 7, 8 horas, até 10 horas em espírito, em línguas, durante o dia todo, trabalhando. Então, pessoal, eu citei para vocês em Amós lá onde ele fala que não faz nada antes de revelar os seus. Então ele vai nos revelando. Então nós estamos vindo falando aí nos vídeos sobre os Estados Unidos, o Donald Trump. Aí junto com o Donald Trump, presta atenção, pessoal, presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Vou passar uma caminhada profunda para vocês aqui, da área bíblica e da área da geopolítica também. Agora já estou falando da geopolítica, que eu estou falando do Donald Trump. E ele tem um vice-presidente lá que chama J.D. Vance. E aí ele tem um secretário zica pra caramba lá, esse zica aí que é o Marco Rubio, é o secretário dele, entendeu, meu? Mas tem um outro secretário lá que é o secretário do Tesouro, tá? E não é o Marco Rubio, tá? Ele tem o J.D. Vance lá que é o vice-presidente, e ele tem esse tal de Scott Bessent aí, né? Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. É ele que está fazendo as matemáticas, é esse que faz as contas, é esse que faz todas as baracutaias ali, as tramóias, para socar na cabeça do Donald Trump, o Donald Trump taxar os países, trazer a taxa para os países, para trazer a sanção em algum país, como no Brasil, por exemplo, né? O que ele trouxe para o Brasil não foi taxa, foi uma sanção. E agora está com essa lei magnífica lá que eles falam, né? A lei 301, caçando um jeito lá de travar os bancos, de multar os bancos aqui no Brasil, de fechar alguns bancos. Nós temos que estar atentos, irmãos. Por isso que eu falei que eu ia falar da geopolítica para você também. Está diante dos nossos olhos esses grandes acontecimentos, às vezes nós não estamos vendo, porque às vezes não damos atenção, não tiramos tempo para olhar na internet, para assistir a mídia, para ver a mídia, para ver o jornalismo. Na internet tem muito jornalista, tem várias empresas ali, né? Tem a CNN, que é um jornal, CNN é dos Estados Unidos, tá? Aí tem a Jovem Pan, aí tem Band News, tem Record News, tem vários imprensa trazendo na internet ao vivo, irmão, às vezes, o acontecimento ali. Então nós temos que estar ligados. Então muitas pessoas não têm tempo, trabalham bastante, correm muito atrás do seu trabalho, do seu serviço, não tem tempo de ficar trabalhando, que nem nós trabalhamos aqui, né? E oramos 10, 8 horas durante o dia. Pode ter certeza, pessoal, eu oro aí no mínimo que eu oro 7 horas por dia, em línguas estranhas, tá? Não vou orar aqui, não vou dar uma rajada de língua aqui, porque é errado. A Bíblia fala lá em Coríntios 14, 2, que aquele que ora em línguas, ele não edifica a igreja, não. Então, se eu der uma rajada de língua aqui, não vai edificar ninguém, não. Principalmente você que está me vendo pela primeira vez aqui, não vai entender nada, porque quem ora em língua ninguém entende, o homem não entende, só o Yahweh entende. É uma oração direta com a oração no Espírito. É aquilo que Yahweh já falou, comecei a falar lá atrás e saí da ideia, mas o Rocha Kadosh está me avisando aqui, ó, volta lá. Então, o filho do Criador do Universo, nosso Salvador, que ele chama de porco, javali, né, que é Jesus, né, Cristo. Então, o que quer dizer? Yahweh Shamashi, o nome dele. Ele vinha descendo de Samaria, né, para Samaria ali, né,
E ele passou na beira de um poço lá para beber água, tinha uma mulher lá, samaritana, bebendo, tirando água lá para beber. E Yahshua pediu para ela. E ela começou a questionar Yahshua, né? Começou a resmungar e questionar Yahshua. Ah, mas eu sou samaritana, por que Hebreus vem pedir água para samaritana? Hebreus, na Bíblia está escrito judeu, viu? Mas não existe judeu. Esse judeu é mentira, é uma invenção. Não existe a letra J lá. Se você olhar, se você pesquisar, buscar no dicionário, buscar lá no tetragrama, no pentagrama, você vê lá que os sinais maçoréticos lá, né, que entrou os maçoretas de uns anos para cá, não tinha sinais maçoréticos no hebraico. Aí apareceu os tal dos maçoretas, né, os maçoretas para colocar os sinais, os sinais lá, né, maçoréticos lá, para confundir mais ainda. Então, voltando lá, então quando o Filho do Criador, do Universo, o nosso Salvador e Redentor nosso, né, que é Yahshua Mashiach, que eles chamam de Jesus, ele passou e falou para a mulher ficou questionando ele, falou, vem cá, mas Hebreus não fala com samaritano, por que você está trocando ideia comigo aí? Ô, mulher, eu tô com sede. A mulher ficou questionando e falou assim, mulher, se você soubesse com quem que você tá falando, se você soubesse com quem que você tá falando, mulher, você não dava água, não, você ia pedir água para ele, porque eu sou uma fonte de água viva, eu sou uma fonte inesgotável, ele quis falar para a mulher, eu sou inesgotável. A mulher ficou questionando ele, falou, mulher, vai lá chamar lá o seu marido lá. Vai lá chamar seu marido lá. Mas eu sei, você não tem um só não, você já teve 6 maridos, 5 maridos, você já teve vários maridos aí, vai lá chamar esse que você tem agora lá e vem aqui, que eu vou dar uma revelação para vocês aí. E aí ela chamou e veio, irmãos. Então Yahshua falou assim, olha, vai chegar um dia, e esse dia já chegou, viu, mulher? Vai chegar, mas ele já chegou já, porque ele quis dizer assim, eu já estou aqui, né, eu já cheguei. Eu ainda não cumpri a lei ainda, mas eu vou cumprir. Isso que ele quis dizer. Não está escrito isso na Bíblia, não, irmão, mas a gente tem a revelação do Espírito. A gente entende isso. Aí ele falou assim, vai chegar um dia, esse dia já chegou, e já chegou mesmo, porque Yahshua já estava lá, né? E que os verdadeiros adoradores vão adorar meu Pai em espírito e em verdade. Tá? Eles vão adorar meu Pai em espírito e em verdade. Não em espírito e em mentira. Por quê, irmãos? Porque se ele falou, vocês vão adorar meu Pai em espírito e em verdade, porque tem pessoas que oram em espírito e em mentira. Tem pessoas que oram em espírito e em mentira. Eu vou explicar isso para vocês já aqui, rapidamente, porque eu quero terminar esse vídeo antes de 1 hora. Então, o que acontece, irmãos? Aí ele falou, porque o Pai procura os tais que assim o adora. O Pai procura os tais que assim o adora. Assim como, em espírito e em verdade, mulher, vai chegar um dia, esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores, por que verdadeiros adoradores? Porque tem verdadeiros adoradores mentirosos, tá? Como os falsos profetas, a religião, a denominação, são mentirosos, adora o Pai em espírito, mas em mentira, porque tem o Espírito do Pai neles. A religião, a igreja que fala aí que é a igreja Filadélfia, né? Que aí fala que tem a igreja Laodiceia, a igreja da Filadélfia fala da igreja Laodiceia. É uma igreja só, irmão. É a igreja obediente e a igreja desobediente. Não tem igreja Laodiceia nos dias de hoje, não. Não tem igreja da Filadélfia. A Filadélfia foi naquele tempo lá. Teve a igreja de Filadélfia lá. Teve a igreja da Laodiceia lá. Agora tem a igreja do Criador na face da terra. A que obedece e a igreja que desobedece. Tem o Espírito do Pai dentro dela. Esse povo rebelde, esse povo que está na mão dos falsos profetas, sendo iludido, sendo enganado, sendo enrolado. E aí entrou na mente, fez a cabeça, né? Porque faz lavagem cerebral, a religião faz. Aí a pessoa fica lá, não, mas faz 40 anos que eu sou crente dessa religião. Faz 40 anos que eu sou da CCB. Né? A CCB, né? A Igreja, a Congregação Cristã no Brasil. Faz 40 anos que eu sou da Quadrangular, eu sou do R. Soares. Fica com o R. Soares, ele vai te levar lá pro arrebatamento. Fica com ele te leva você. Não é Yahshua que vai levar, é o R. Soares, é a CCB que vai levar você no arrebatamento da primícia, né? Porque o ideal aqui é ir no arrebatamento da primícia, para sair da tribulação, porque vai vir a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 39. E o Ezequiel 38 também fala, mas eu gosto mais de ler no 39, que é a mesma profecia, mas fala mais claro no 39. Tem mais assunto, tem mais argumento do Ezequiel. Quando o profeta Ezequiel estava lá e o pai falou, Ezequiel, profetiza contra Gog e Magog, aí diz que eu estou contra eles lá, ó, que eu vou pôr um anzol no queixo do príncipe de roxo lá, né, que é o príncipe da Rússia, e vou trazer ele para um campo aberto e vou exterminar ele com o exército dele, com todos que estiver com ele. Então vai ser a guerra de Gog e Magog, meu pessoal. Tá chegando.
Eu estou dando uma pincelada aqui em vários assuntos, porque eu tenho vários vídeos no canal, e você pode assistir os vídeos lá que vai trazer revelação profunda. Mas o que acontece? O mundo está entrando num caos terrível. O Donald Trump, junto com esse J.D. Vance que eu falei aí, junto com esse Marco Rubio, que é o secretário, e junto com esse Scott Bessent aí, que é o secretário do Tesouro, sem contar que tem o Elon Musk também, né, de boi, né? O Elon Musk de boi, que é o Elon Musk, o dono da Tesla, que faz carro elétrico, que agora criou, cria as naves aí, né, os foguetes aí, vai lá para Marte, querendo fazer casa lá em Marte para sair fora aqui, ó, da tribulação, né? Que eu vou falar sobre isso num outro vídeo aí depois, sobre os caras que faz branco aí. Eu falei nos vídeos aí para trás, mas eu não expliquei direito não. Agora eu quero fazer vídeo explicando isso aí direitinho. Que faz buraco debaixo da terra, faz esses brancos aí, tudo sabendo que tá chegando aí a tribulação, irmãos. E nós que lemos a Bíblia, nós que somos, falamos que somos do Yahweh, que somos do Criador do Universo, que acreditamos no Salvador, que é o Yahshua Mashiach, às vezes fala até que é porco, que é javali, que fala que eu creio em Jesus, né? Às vezes até fala errado, porque foi ensinado errado, porque foi doutrinado errado, entrou num condicionamento, a religião já tem um condicionamento, ela condiciona as pessoas, ela cria uma tal de sincronia lá, vai sincronizando as pessoas, vai ficar tudo igual, do mesmo jeitinho. Ah, não, faz 50 anos que eu estou na minha religião. Ah, não, mas eu recebi a cura da leucemia da minha religião. Claro que recebeu. O diabo colocou e mandou outro demônio tirar. O diabo põe, o diabo tira. Agora, você tem o direito de receber saúde no seu corpo inteiro, do alto da cabeça à planta dos pés. Como eu disse no começo do vídeo, que eu morri por 3 vezes, e por 3 vezes eu vivi. A Covid foi a última vez que eu morri, porque eu passei por 3 hospitais. Eu estou fazendo um vídeo, eu vou lançar aqui na internet, você vai ouvir esse vídeo aí. Aí, eu tive acidente de carro, fiquei em coma 6 meses, eu tenho sinal, vou mostrar. Agora não, vou mostrar no outro vídeo, que eu vou chegar bem pertinho da tela, vou mostrar, porque eu não tenho computador, eu não tenho aparelhos tecnológicos aqui, tecnologia para ficar mostrando documento. Ah, olha, põe aí, irmão, documento, põe aí, irmão, documento. Eu não tenho, não. Eu ministro aqui só com eu e o Ruach Kadosh, que está dentro de mim aqui, ó. Né? Eu tenho só uma filha e uma esposa que às vezes me ajuda em algumas áreas, mas 1%, 99% é eu e o Ruach Kadosh. Então eu não tenho tecnologia, mas eu vou chegar pertinho do vídeo aqui, eu vou mostrar sinais que eu tenho, né? Um é esse, depois eu tenho aqui, tem debaixo do queixo, né? O sinal do buraco, e isso foi do acidente, tá bom? Lá em 1987, aí eu tive problema em 97, eu tive problema aí, irmão, eu tive problema em 97, no dia 5 de agosto. Eu vou estar falando morte também, viu? Cerebral, tá? AVC dos bravos. Estourou 4 vezes na minha cabeça, mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou fazer o vídeo, vou lançar o vídeo falando das 3 mortes e 3 ressurreição, né? Mas não é ressurreição, eu revivi, né? 3 vezes. Mas a religião não entende, então tem que falar ressurreição, né? Talvez eu até ponha lá na capa do vídeo, ressurreição, o homem que morreu 3 vezes e ressuscitou 3 vezes. Mas eu vou explicar no vídeo que reviveu, que a gente que morre e volta, a gente não ressuscitou, não. A gente reviveu. Porque quando a pessoa for ressuscitar, é que nem Yahshua, ela recebe um corpo de glória. O Yahshua ressuscitou, ele recebeu um corpo de glória, um corpo glorificado. E eu não tenho corpo glorificado, não. Meu corpo é carne e osso mesmo, sente fome, sente sede, sente dor, né? Quando eu viro o pé, quando eu dou piroleta demais, eu fico com dor nas costas. Quase 70 anos eu dou piroleta e pronto bananeira, viu? Por quê? Saúde do alto da cabeça para os pés, por causa da palavra. Tem que assumir a palavra, agir na palavra, confessar a palavra. Eu aprendi isso, parte disso na religião. Então, o que foi de bom na religião, eu peguei. Por exemplo, o Espírito do Pai que veio em mim, eu fui na religião, eu acreditei. E lá em Lucas que fala, se você pedir pão ao seu pai, ele vai te dar uma pedra? Não. Se você pedir peixe, ele não vai te dar uma serpente. Lá em Lucas fala essa palavra. Então, quanto mais o seu pai que está lá na Chamaim vai te dar o Espírito dele. Se você pedir o Espírito dele, ele vai te dar o Espírito dele. Foi o que eu pedi. A presença dele e eu recebi o Ruach Kadosh quando eu criei na palavra, que é o Espírito Santo, né? Falava Espírito Santo, né? Não sabia, né? Que esse nome Espírito Santo foi inventado, né? Foi errado lá pelos católicos. Aí eu falava, mas é Ruach Kadosh. Então, pessoal, o que acontece? Acontece que esse Marco Rubio aí, esse Scott Bessent, esse Donald Trump e mais esse vice-presidente aí,
que vai assumir no lugar do Trump, porque o Trump não vai muito longe não, hein? Tô te falando já. O Trump não vai avançar muito longe. O pai tá permitindo eles fazer tudo isso, taxar o mundo todo aí, taxar os países aí, a Índia, né? A África, até o Vietnã lá, que tadinho, eles foram lá e taxou o Vietnã. Mexeu com a China também, com o Japão, com a Coreia do Norte, com aquele Kim Jong-un lá, né? Que é o líder da Coreia do Norte, mexeu com o Xi Jinping, que é o presidente lá e o líder da China, e ele vai mexendo aí com todo mundo, aí tá achando, né? E aí partiu para cima do Brasil agora. Então, pessoal, presta atenção, as coisas vão engrossar, hein? O caldo vai engrossar no Brasil, porque o Brasil é o país que é escolhido pelo Criador. Eu tenho um vídeo no canal aí que tá aí, ó, procura no canal que você vai ver lá, ó. O Brasil é a arca do Criador. E tem um vídeo antes desse que eu lancei, no mesmo dia, que eu pus na internet, que fala de Israel, né? Que Israel é a bomba. Israel é a bomba do Criador. Vai explodir em cima desse povo, porque está escrito lá, já fiz vídeo falando sobre isso. Ele é como uma pedra de tormentamento, o Israel, que é Israel, né? Estou falando Israel porque tem gente que está me vendo pela primeira vez aí, não escutou eu falando que é Israel. O nome é Israel, não é Israel, não tem esse El é um demônio. El é um ídolo da mitologia cananeia. Aí hoje eu não vou falar do Hétero, não, que eu vou falar do Hétero também, viu? Tem um irmão aí que falou muito desse Hétero, né, o Eterno, Hétero, que é nome de blasfêmia, e tem irmãos aí, e Aldim, teimoso, falando, ai, o Eterno. Eu também falei, viu, em vários vídeos meus aí, e o Espírito do Pai me corrigiu recentemente aí. Esses tempos que eu tô afastado da internet, eu venho orando bastante no Espírito, bastante em línguas, e venho me consagrando, e o Ruach Kadosh vem me mostrando, porque eu comecei a achar ruim de ter uns irmãos aí que tá falando muito sobre esse Eto, né, o Eterno, Eterno, mas eu não vou falar disso agora, no outro vídeo eu vou falar. Aí tem uns irmãos teimosos que eu continuo falando. E esses irmãos que eu encontrei na internet, o Ruach Kadosh falou, liga o celular aí, dentro de mim. Eu liguei. Desliga o celular, eu desliguei. A hora que eu desliguei, brecou lá num vídeo. Era um vídeo lá de um irmão. E esse irmão estava falando desse negócio de Hétero aí, que esse Hétero aí é um ídolo de uma mitologia aí. E ele buscou, pesquisou no computador, mostrou ali, provou que é. Falei, não, vou correr atrás, ué, Eterno. Eu falo muito Eterno, ué. Eu tinha um monte de vídeo, tem um monte de vídeo no canal falando Eterno. Então, pessoal, eu tô falando que a gente tem que ter humildade, simplicidade. Nós que é mensageiro do Criador, nós temos que ter a humildade de falar. Eu falei bastante Eterno lá atrás, Hétero. Eu vou estar explicando isso no outro vídeo. Aí eu entendi, eu fui buscar, fui pesquisar, fui no Google, fui no site GPT aí, né? Esse site aí, o GPT é muito rápido e traz essas informações, e eu fui estudar, eu fui ler, e eu fui ver que esse Hétero aí é um ídolo também. Se eu não me lembro agora de qual mitologia que ele é, um ídolo de uma mitologia também, Hétero. Então colocou aí o Hétero, o Eterno, né? O Eterno, Eterno. Então, é nome de blasfêmia também. Tem uns irmãos que estão na rede social, que estão falando profundidade das revelações do Pai, do Criador, né? Então, eu não falo mais Eterno. Eu tirei uns 5, 6 vídeos da internet, eu tirei do YouTube, porque tinha umas coisas um pouco pesadas, erradas. E eu tirei, falei, não, isso está errado, eu vou tirar. Só que esse errado aí que eu falei na inocência, né? Eterno. Mas quando eu fui corrigido pelo Ruach Kadosh, nunca mais eu falei Eterno. Pode ver que os vídeos recentes meus, é tudo vídeo que eu falo o infinito. Às vezes vou dar uma tropeçada, falei Eterno, eu corto. Falei o infinito. O nosso Criador do Universo, o infinito, magnífico e tremendo e alto. Ele é o infinito. Então eu parei de falar o Eterno. Por quê? Porque eu tenho um vídeo no canal também falando Eterno, porque o Espírito do Criador me corrigiu nessa parte. Então, pessoal, estou dando uma pincelada nessa área também, porque a gente é falho, mas aquilo que a gente vai sendo corrigido, a gente vai corrigindo. E eu sei que tem pessoas que às vezes pegou esse bonde, né? Pegou essa carona comigo, né? Nessa ideia do Eterno. Então, eu já vou estar corrigindo, no outro vídeo que eu vou fazer, eu vou estar corrigindo claramente que o Eterno, é um mito da mitologia, que eu não lembro qual mitologia que é agora. Não sei se é mitologia egípcia, mas é uma mitologia, eu vou falar no outro vídeo. Então, é errado. Então, é o nosso Pai, Ial, o Criador do Universo, o infinito. Ele é o infinito mesmo. Então, eterno, seria bonito, eterno, mas esse eterno é porque tem um eto. Esse eto foi Satanás que colocou também essa linguagem maligna na cabeça das pessoas, desde lá da época do imperador para cá. E não foi só esse concílio de Nicéia no ano 325, não. Tem vários concílios de Nicéia, mas lá no concílio de Nicéia no ano 381,
Aí eles fizeram lá a reunião deles lá no concílio de Nicéia para colocar também a adoração da Trindade, para colocar os três deuses lá, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, que a religião ensina para o povo e entra na mente. Porque nos 10 anos que eu fiquei na religião, começou a querer entrar na minha mente, mas não entrava muito, porque já queria pôr para me pagar dízimo, já desde o começo eu não pagava dízimo. Já colocou para mim fazer isso, eu não fazia, colocou eu para tirar oferta de dízimo, as pessoas já não tiravam. Por isso que eu fui chutado e cuspido da religião, porque eu já tinha uma direção exata do Pai dentro de mim através do Ruach Kadosh, porque eu deixei riquezas, irmãos, eu deixei milhões, eu deixei o futebol que eu estava sendo cogitado de time grande, que eu estava passando por time grandes, já para ir para fora do Brasil, poderia ter ido junto com jogadores antigos aí, né? Não pode citar nome de jogadores, porque pode não lembrar mais da gente, como não lembra mesmo, e aí fica até meio esquisito. Eu não quero usar mais lá no passado, né, irmão? Irmãos aí, ó, jogadores aí foi para a Europa, né? Foi para a Itália, foi para Roma, né? Tem jogador que estava junto comigo aí, foi jogar em time grande, e aí o que acontece? Ganhou milhões. E eu deixei de ganhar muito dinheiro jogando futebol, porque eu era considerado o cara, mas eu deixei porque eu conhecia a Bíblia, eu conhecia as revelações das profecias e falei, não, eu quero isso para mim, eu vou nessa. Eu vou nesse barco aí, que esse aí não afunda não, esse barco não é furado não. Mas só que a religião me segurou por 10 anos, né, porque eu conhecia a Bíblia através de duas moças religiosas que faziam parte, né, da Igreja Evangélica Quadrangular. Aí eu fiquei uns anos na Igreja Quadrangular e fiquei uns tempos na Igreja do R. Soares, né, a Igreja Internacional do R. Soares. Eu não falo o resto, tá? Porque o resto é errado também, porque não é da graça, tá bom? E também não é de Zeus, né? Porque a igreja que está lá não é de Zeus, não. A igreja que está lá, que eles falam a igreja de Deus, não é de Zeus, que Deus quer dizer Zeus, é do Criador. A igreja que está sendo enganada pelos falsos profetas, mas a igreja é do Criador. Então tem a igreja rebelde e a igreja fiel. E a igreja fiel tem que estar adorando o Pai em espírito e em verdade. É o que o Yahshua falou lá para a mulher samaritana. Mulher, esse dia já chegou que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, quando você adora o Pai em espírito e em verdade, acontece isso, você consegue orar 7, 8 horas, já orei mais, mas todos os dias eu oro 6, 7, 8 horas, até 10, às vezes, em línguas. Né? Em línguas estranhas, é o que me traz edificação, é o que me trouxe a restauração do alto da cabeça à planta dos pés. Meu joelho estourou jogando futebol, menisco, né? Quando eu estava lá, mas não foi por isso que eu parei, não, parei por causa da palavra. Aí sarei do menisco porque foi por um milagre, e aí voltou de novo, né? Agora na velhice voltou, problema no joelho, tinha voltado, problema nisso, problema na bexiga, mijava na calça. Então, através da fé, através da unção, através da adoração, o Pai restaurou do alto da cabeça à planta dos pés, até o dedinho do pé foi restaurado. Eu vou falar disso no outro vídeo, estou dando uma pincelada aqui. Então, meu pessoal, meus irmãos, queridos e amados irmãos, o Pai é tremendo. Yahweh é tremendo, mandou o filho Yahshua, Mashiach, para fazer realmente uma transformação na humanidade, e tem muita gente que não está entendendo, tem muita gente que não está tendo tempo de prestar atenção nessas coisas. Então o mundo está de ponta cabeça, o Donald Trump está acelerando os países de todos os lugares aí, do mundo inteiro aí, para quebrar os países, para deixar os países lá embaixo, para preparar o caminho para chegar o anticristo e oferecer a solução, que vai ser 3 anos e meio de paz falsa. Aí o anticristo, o antimachia que está na Europa vai chegar e vai começar a tribulação. Mas antes de começar a tribulação vai ter que ter o arrebatamento da primícia, que eu não vou entrar nessa questão aí não, porque eu já tenho um vídeo no canal falando, tá bom? Então assiste os vídeos lá no canal, que aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu quis fazer uma retrospectiva nesse assunto aqui, para vocês entenderem que nós temos que acordar, nós temos que ficar desperto, tá bom? Porque muitas coisas estão ocorrendo na face da terra, para entrar a tribulação, e essa tribulação vai chegar, e a gente está fazendo de tudo para não permanecer na tribulação, mas eu estou fazendo um vídeo também, que estou falando que a igreja vai ficar na grande tribulação, a igreja rebelde, a igreja teimosa, que eu já falo dela nos outros vídeos, não vou estar tocando nesse assunto aqui, tá bom? Vou estar terminando esse vídeo aqui, irmão, espero que você entendeu, marcou os versículos que eu citei aí, né, citei poucos versículos, geralmente eu cito muitos versículos, mas anota, olha, pesquisa, e ora em cima disso e pede a direção do Ruach Kadosh para você entender bastante a profundidade dos mistérios dos segredos lá do nosso Pai, que está na Shamaim lá. Fica todos na paz do Ruach Kadosh. Eu vou parar esse vídeo aqui.